Segundo pesquisa Latam Pulse, do Instituto Atlas Intel em parceria com a Bloomberg, divulgada hoje, o presidente Lula tem aprovação de 44,9% dos brasileiros, enquanto 53,6% desaprovam seu governo. Cerca de 1,5% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Em comparação com o levantamento de fevereiro, a desaprovação do governo Lula apresentou uma leve redução de 1,2%, caindo de 50,8% para 49,6%, marcando a primeira queda na avaliação negativa nos últimos 5 meses. Já a aprovação se manteve estável, com uma pequena oscilação negativa de 0,8%. A desaprovação, que vinha subindo consecutivamente desde outubro de 2024 e ultrapassando a aprovação desde novembro do ano passado, apresenta agora uma leve diminuição. A aprovação do governo, no entanto, ainda está aquém das expectativas, com a avaliação positiva permanecendo em torno de 37,4%, uma leve oscilação para baixo em relação a fevereiro. O percentual de brasileiros que avaliam o governo como regular aumentou de 11,3% para 12,5%. A maior aprovação ainda é registrada no Nordeste, mas houve uma queda em comparação com fevereiro, quando a aprovação era de 57,9%. Os grupos que mais reprovam o governo incluem os homens, com 57,8% de desaprovação, e cidadãos com renda familiar entre R$ 3.000 e R$ 5.000, com 59,7%. A maior taxa de desaprovação também é vista entre pessoas com ensino fundamental e moradores das regiões Sudeste e Sul. Já a aprovação é mais forte entre mulheres, pessoas com ensino superior e moradores do Nordeste. A pesquisa Atlas Intel, que entrevistou 4.659 brasileiros entre os dias 20 e 24 de março de 2025, revela que, apesar da queda na avaliação negativa, a inflação continua sendo um tema de grande preocupação para a população. A percepção de inflação foi de 7,4%, com uma leve melhora em relação aos 7,6% de fevereiro. No entanto, 75% dos brasileiros afirmam que suas rendas não acompanham o aumento dos preços, e 86,6% consideram a inflação uma grande preocupação pessoal. A criminalidade e a corrupção seguem como as principais preocupações dos brasileiros, com 54% e 50,8% dos entrevistados destacando esses temas. A avaliação da segurança pública também continua negativa, com 52% dos respondentes considerando a atuação do governo insatisfatória, enquanto 59% acreditam que o desempenho do governo Bolsonaro foi superior nesse setor. Segundo a mesma pesquisa, o presidente Lula lidera a disputa eleitoral de 2026 no primeiro turno, que aparece com 41,7% dos votos, 7,8 pontos a mais que o segundo colocado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem 33,9%. Os demais candidatos aparecem com poucas chances de ir para o segundo turno. O terceiro no ranking, o ex-coach e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal, tem apenas 5,4%, enquanto Ronaldo Caiado, governador de Goiás, tem 3,8%. Na pesquisa para o segundo turno, Tarcísio e Lula aparecem empatados tecnicamente, mas com o bolsonarista numericamente à frente. A pesquisa ainda testou outros cenários no segundo turno envolvendo Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível e tenta reverter a condenação no Tribunal Superior Eleitoral para se candidatar em 2026. No cenário que repete o segundo turno de 2022, Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 48%, contra 46% de Lula. Brancos, nulos e não sei somam 6% neste cenário. Lula também perderia para Marçal em um eventual segundo turno, de acordo com a pesquisa. O presidente venceria 3 governadores num eventual segundo turno em 2026, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e Romeu Zema, de Minas Gerais. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Apesar da vantagem do ex-presidente num eventual segundo turno, o ex-ministro José Dirceu afirma que ele não é o candidato favorito da direita em 2026. Para ele, Tarcísio é o preferido do campo político e da elite de São Paulo. Confira a fala do ex-ministro, feita em ato contra a anistia na PUC São Paulo. Um governo como o do Lula e a oportunidade de reelegê-lo. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato, não o quer como candidato. E vai ameaçá-lo com a prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que ele quer fazer. O candidato dela chama-se Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E a elite de São Paulo, já vou terminar, viu? A elite de São Paulo já o abraçou, porque ele está prometendo algo. Se nós observarmos, o pacto da Constituição de 88, que é uma grande conquista da classe trabalhadora brasileira, sabe que nós temos
um estado de bem-estar social no Brasil, todos os direitos trabalhistas, sociais e políticos foram conquistados naquela Constituição, que poucos países da América Latina têm. Temos uma rede de proteção social, temos liberdade política. Eles quebraram o pacto político, o golpe contra a Dilma. Começaram a desmontar o Estado Nacional no governo do Collor, do Fernando Henrique, agora querem completar. E querem romper o pacto social, porque queriam que nós o fizéssemos, fazendo uma política fiscal agora, que significava romper o pacto social. Na verdade, o que o Tarcísio está prometendo para eles? Está prometendo a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, é isso que da Previdência. O que está em jogo no Brasil hoje, quando os bolsonaristas vão aos Estados Unidos pedir apoio para o Trump, pedir apoio para o governo americano, isso é traição, é crime de alta traição. Crime de alta traição. Então, nós temos que nos dar conta. Falaram aqui, no Brasil tem seus oligarcas, falam muito dos oligarcas russos, mas nós temos nossos 6 oligarcas, que estão aí, já se constituíram nos últimos 30 anos. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa. Né? Não pode cobrar imposto de renda deles de jeito nenhum, tem que continuar cobrando imposto na folha de pagamento dos trabalhadores, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$6.000, e eles não querem pagar imposto. Como nós fizeram a lei da terra em 1850, deram a abolição da escravidão, os negros e negras que eram escravizados, mas não deram terra para eles. Então, nós estamos vivendo... Essa é uma conspiração que vai se construindo. A direita sabe o que quer, agora nós precisamos saber o que nós queremos. Enquanto isso, até mesmo a inteligência artificial do bilionário Elon Musk, o Grok, disse que provavelmente votaria no presidente Lula nas eleições de 2026. A declaração ocorreu após a ferramenta ser questionada sobre quem votaria se fosse um cidadão brasileiro. Se eu fosse cidadão brasileiro, votaria em Lula para a presidência em 2026, por seu alinhamento com democracia, proteção ambiental e bem-estar social, respondeu a inteligência artificial do X. O Grok ainda afirmou que, apesar da preocupação com a saúde do petista e de denúncias passadas, seu histórico contra a desigualdade destaca. Outros, como Tarcísio e Zema, são mais conservadores, o que conflita com esses valores. A eleição ainda está indefinida, mas Lula parece a melhor escolha, acrescentou. Além disso, a inteligência artificial respondeu que votaria no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, caso Lula decida não concorrer em 2026. Se Lula não concorrer em 2026 por idade, eu votaria em Fernando Haddad. Ele é alinhado às políticas de Lula, com experiência como ministro da Fazenda e prefeito de São Paulo, afirmou.